Mas eu queria começar falando com vocês a respeito de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 tem ali uma pregação que é de Jesus. Imagina Jesus fazendo uma pregação para nós, em pessoa. Imagina Jesus entrando aqui e ele buscando do Pai uma palavra para repartir conosco. E foi o que aconteceu aqui em Mateus capítulo 5, porque essa é uma das pregações, literalmente uma pregação de Jesus, que eu creio que é uma das mais famosas. Ele fala, talvez ele começa falando, né, sobre algo que as pessoas estariam muito interessadas em ouvir. Imagina se Jesus, né, que eu falei Getúlio, já deu, né, entrou um G a mais aí. Mas imagina Jesus, ele entrando aqui e dando o tema da mensagem dele. A mensagem dele seria felicidade, como você ser feliz na tua vida, né? Daí já ia ganhar, tinha gente que nem tinha olhado para mim ainda, olhou agora. Então Jesus já ia chegar com o título ali, com o tema, já causar maior alvoroço. Chama todo mundo que Jesus vai falar de felicidade. Ele usa uma outra palavra, que na verdade quer dizer felicidade. Ele usa a palavra, ou melhor, essa palavra chega para nós em português, que é bem-aventurado, as bem-aventuranças. Então essa é uma palavra que ele fala sobre isso, como você ser feliz a partir daquilo que eu estou ensinando, Jesus. Então, como você ser feliz na sua vida, é uma pregação sobre isso. E ele fala então sobre essas bem-aventuranças, algumas coisas, ele traz 9 motivos que nós, como igreja, devemos prestar atenção, para que, se a gente quer acertar o alvo e viver em plenitude aquilo que ele tem para nós. Então essas bem-aventuranças, elas funcionam mais ou menos como um manifesto do reino de Deus. E o manifesto, o que seria um manifesto? O manifesto é uma declaração clara de como algo funciona, e aqui, manifesto é uma declaração clara de como o reino de Deus ele funciona. Não é uma lista de regras, é muito mais do que isso. Não é um discurso motivacional. Jesus, ele não traz esse manifesto para a igreja tentando motivar ninguém ou tentando colocar regras. É Jesus dizendo, é assim que Deus governa, é assim que as coisas espirituais funcionam, é assim que quem vive sobre este governo precisa pensar, precisa reagir e precisa caminhar. Então, Jesus, com essas 9 palavras que ele vai trazendo para nós, ele revela valores do reino de Deus, ele define uma identidade também do reino de Deus, e é claro, ele aponta uma direção. Então, Mateus capítulo 5, essa é a pregação de Jesus. As bem-aventuranças, mostrando para onde as nossas vidas elas devem caminhar. Essas bem-aventuranças vão revelando o caminho, vão mostrando também algumas coisas importantes para nós, que a gente vai aprendendo, como humildade, como dependência, como pureza do nosso coração, que nós precisamos buscar, fala de justiça, fala de paz, enfim, manifesto do reino de Deus. Quero ler rapidamente com vocês uma parte desse texto de Mateus capítulo 5, como nós não temos ainda a nossa projeção, aguarde a projeção, aguarde, ainda hoje, essa projeção virá, se ela não vier hoje, ela vem amanhã, e daí amanhã também a igreja vai estar aberta. Mas vamos ao texto. Se você tiver a tua Bíblia, lembra da Bíblia? Conferir na Bíblia. Então é uma oportunidade, ou no teu celular, você abrir o teu aplicativo, Mateus capítulo 5, versículo 1, vou começar do versículo 1, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele. É uma pregação mais ou menos como a do pastor Ney lá na chácara, né? O pastor Ney sentou, bem de boa, e a gente ouviu. E as pessoas se aproximaram de Jesus. Versículo 3, ele começa:
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes, ou bem-aventurados, aqueles que choram, pois estes serão consolados. Bem-aventurados, felizes, aqueles que são humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. 8, bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bom, esse é o manifesto, é o que Jesus ele traz para os discípulos a respeito do reino de Deus. Várias situações estão incluídas nessa pregação, nesse discurso. A gente pode pegar bem-aventurança por bem-aventurança e buscar no Senhor o que essa palavra realmente quer dizer para nós, o que o Senhor quer fundamentar nos nossos corações com cada uma delas. E por isso, exatamente por isso, para nós não passarmos por cima de todo esse conteúdo de uma maneira superficial, eu senti da parte do Senhor, para nós como igreja, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós abordarmos apenas um versículo de todo esse manifesto, e é o verso número 7, porque eu creio que o Senhor ele está chamando a nossa atenção, a atenção da sua igreja, para nós aprendermos mais sobre este tema do seu manifesto. Esse versículo diz que um homem feliz, um homem bem-aventurado, é um homem que tem misericórdia. Misericórdia. Agora, o que seria a palavra, o que englobaria a palavra misericórdia para nós, hoje? Nas nossas vidas, naquilo que está diante de nós, o que seria nós termos misericórdia? Trocando isso em miúdos para todos nós entendermos, o que a palavra misericórdia pode falar conosco? Vamos a algumas sugestões. Nos colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro, ter compaixão. Eu vi alguma coisa? Não ouvi. Julgar menos. Misericórdia. Isso está dentro de misericórdia. O que mais que estaria dentro dessa palavra misericórdia? Piedade. Vamos pensar que Jesus fez essa pergunta para nós, porque se Jesus fizesse essa pergunta, todo mundo estaria se batendo para responder, né? Mas como sou eu, né? Um ou outro responde, mas eu duvido se Jesus estivesse aqui, todo mundo não estaria rolando nesse lugar, só para falar alguma coisa ali para Jesus ouvir. Misericórdia. O que você entende por ser uma pessoa de misericórdia? Além de tudo isso que a gente já ouviu. Pausa dramática. Perdoar. Foi um Márcio. Boa, Márcio, estamos juntos. Bom, eu vou tentar também trazer algumas coisas a respeito de misericórdia que a Bíblia mostra para nós. A misericórdia, ela é um sentimento de compaixão.
Hã? Ela é despertada por uma miséria alheia. É por isso, o porquê dessa palavra. Misericórdia no sentido de entender que existe alguém que está na miséria. Agora, o que seria miséria nesse sentido espiritual? É alguém que tem falta. Então, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que ela enxerga a dor do outro, que ela tem compaixão, não porque ela se acha melhor, ou ela se acha maior, mas simplesmente ela se coloca no lugar daquela pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa tem uma falta. Ela enxerga a miséria que está dentro daquela pessoa, no sentido espiritual. É quando nós sabemos, pela nossa própria experiência, que existe algo que é bom, mas que é tão necessário para aquela pessoa que eu conheço, mas por ela desprezar ou desconhecer, ela não tem. Então a misericórdia, ela fala sobre nós termos isso despertados dentro de nós. E Jesus aqui, ele traz isso para os seus discípulos como algo que é necessário para nós sermos pessoas que estão andando com ele, que são completas, que são felizes, que são bem-aventuradas. Bom, significa nós termos uma capacidade que também é dado por ele, uma capacidade para nós sentirmos o que essa outra pessoa está sentindo. Talvez seria uma aproximação dos meus sentimentos dos sentimentos de uma outra pessoa. Tudo isso vai formando a misericórdia. Para nós aprofundarmos esse entendimento sobre o tema, nada melhor do que nós conhecermos uma história e nós vemos na prática alguém sendo movido ou se movendo através da misericórdia. Existe uma passagem bíblica que eu gostaria de trazer para nós nessa hora, que eu creio que vai mostrar exatamente para nós uma pessoa, como ela funciona na misericórdia e como ela funcionava sem a misericórdia. É a história do apóstolo Paulo, que ele entendeu a respeito da misericórdia, e a sua vida ela foi para um outro polo. Paulo, talvez nesse sentido espiritual, poderia ser chamado de uma pessoa bipolar, mas no sentido espiritual da palavra, porque antes ele vivia num polo só. Você que conhece toda a história, ou pelo menos alguma coisa a respeito do apóstolo Paulo, você talvez vai lembrar de algumas coisas que a Bíblia fala sobre ele, que ele era um homem que vivia a partir do zelo daquilo que ele entendia, mas totalmente sem misericórdia. Então é possível que nós sejamos pessoas que são assim zelosas, mas como Paulo era, uma pessoa sem misericórdia. O que a Bíblia fala e retrata, como a Bíblia retrata Paulo antes dele receber essa misericórdia no seu coração, pelo zelo que ele tinha das coisas que ele conhecia, até mesmo as questões da palavra, as questões que eram referentes à sua religião. Paulo, por esse zelo, mas sem a misericórdia, ele era uma pessoa extremamente dura. Ele conhecia a verdade, mas ele não tinha uma graça despertada dentro do seu coração. Ele tinha muita convicção daquilo que ele acreditava e das coisas que ele fazia, mas ele vivia sem a compaixão. Mas a Bíblia vai mostrar para nós um encontro que Paulo tem com a presença de Jesus, e aí ele vai para o outro polo. O mesmo homem que era intenso, agora ele passa a ser um homem da mesma forma, intenso, mas agora ele era quebrantado. A mesma convicção das coisas que eram certas e as coisas que eram erradas, mas agora existia um tempero dentro dele, e esse tempero também a gente pode chamar de misericórdia. O perseguidor da igreja, ele vira aquela pessoa, ou se transforma na pessoa que passa a cuidar da igreja. O acusador, ele vira
o intercessor. E tudo isso por causa da misericórdia. Agora, é claro que nesse caso aqui de Paulo, não é por uma instabilidade que ele mudou, mas literalmente por uma conversão. Por quê? Porque o eixo de vida dele muda quando ele conhece Jesus. Paulo, ele não muda de personalidade, ele muda o centro da sua vida. Então a gente continua encontrando algumas características nele, mas agora o centro mudou, porque é um homem que recebe da parte de Deus a misericórdia. Mas vamos a uma parte dessa história. A gente está agora em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, eu vou começar a ler com vocês a partir do versículo 1. Vou ler alguns versículos e vou falando para vocês, para você localizar nessa história. Mas se você estiver anotando, o intervalo todo para depois você verificar essa história na sua casa, é Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 22. Conta toda essa história de um homem que era conhecido por alguém sem misericórdia, duro, rígido, e que após um único encontro com Jesus, ele tem o centro da sua vida mudada. A misericórdia transforma totalmente a vida deste homem. E essa misericórdia, ela é encontrada agora nas suas ações, no seu coração, nos seus olhos, nas suas palavras. Versículo 1 de Atos capítulo 9. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Ele pediu-lhe cartas para as sinagogas, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, esse caminho eram os cristãos, aqueles que seguiam o Senhor, que ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Aqui é esse homem sem misericórdia, perseguindo a igreja. Em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus começa a falar com ele. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam, ficaram mudos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo, ele levanta-se do chão, ele abre os seus olhos, mas ele não conseguia ver nada, e eles os levaram pela mão até a cidade de Damasco. Versículo 9, por 3 dias ele esteve cego, ele não comeu, ele não bebeu, e em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, e disse para Ananias: Ananias, eis-me aqui. Ele respondeu, e o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele estará orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam o teu nome. Essa era a fama de Paulo. Todo mundo morria de medo dele, por ser esse perseguidor da igreja, um homem sem misericórdia. E Deus desperta esse homem, Ananias, para ir até ele, e para levar uma mensagem de Deus. Mas aqui ele começa a já externar o seu coração para o Senhor, porque ele conhecia o quão era duro aquele homem. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vai até esse homem, porque ele é meu instrumento agora, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, da forma que ele foi instruído, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Aqui ele chama já Saulo de irmão, sem medo de
ser preso ou perder a sua cabeça. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado naquela mesma hora. Versículo 19, depois de comer, recuperou as forças, e Saulo passou vários dias ainda naquele lugar com os discípulos. Logo, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A gente não tem um intervalo aqui, após essa experiência de Saulo, recebendo essa luz de Jesus sobre ele, a gente não tem nenhum intervalo aqui de ensino, de curso teológico, de preparação. Versículo 19, ele come, ele recupera as forças, passa alguns dias com os discípulos, e o versículo 20, logo ele começa a pregar que Jesus era o Filho de Deus. E versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele, aquele homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, o nome de Jesus, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia, ele crescia cada vez mais, e ele passava a confundir os judeus que viviam naquele lugar, demonstrando que Jesus era o Cristo. A história, ela vai, a partir daí, contando detalhes da vida de Paulo, e como ele passa a se mover na sua vida após esse encontro com Jesus. Mas é interessante que Paulo, na sua primeira experiência com Jesus, ele já tem os seus olhos curados, ele tira os seus olhos, é como se ele tirasse os seus olhos imediatamente de si mesmo, e ele passasse a enxergar com olhos espirituais, e os olhos espirituais fazem com que Paulo enxergasse as pessoas que estavam próximas a ele, vivendo nessa condição de miséria. Paulo, ele talvez tem, aqui já no início da sua caminhada com Jesus, algo muito, mas muito profundo acontecendo com ele. E eu desejo com todo o meu coração que esse desejo, essa experiência também aconteça com cada um de nós. Uma pessoa que, de repente, após uma experiência com Jesus, ele passa a enxergar as coisas a partir de um outro olhar, de uma nova ótica. O sem misericórdia, conhecido aqui por todos, ele passa a viver sob o efeito, então, dessa palavrinha chamada misericórdia. E é incrível como a gente vai encontrar isso de uma forma repetida nas missões de Paulo. Ele não enxerga lugares, ele não enxerga situações adversas, ele não enxerga aquilo que poderia acontecer com ele. É claro que ele fala em alguns momentos sobre todos os perigos que estavam à frente, mas a única coisa que passa a mover o coração daquele homem é essa misericórdia, porque aquilo que destacava sempre, se destacava aos olhos de Paulo, era a miséria das pessoas que iam aparecendo na sua vida. Em Atos capítulo 17, aqui a gente já tem um homem que avançou no seu conhecimento, no conhecimento do Senhor, no conhecimento de quem era Jesus, ele já tinha uma caminhada aqui. Então, nesse momento da sua vida, ainda movido pela misericórdia, ou ouso dizer, ainda mais sendo movido pela misericórdia, Paulo, ele é levado para uma das experiências que, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais chama a minha atenção, quando nós falamos de uma missão de um homem de Deus, mas que só é possível por alguém que é movido pela misericórdia. Que eu repito, é alguém que consegue enxergar a miséria que está dentro de outra pessoa. Atos capítulo 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas,
o seu espírito se comove dentro dele mesmo, vendo uma cidade tão entregue à idolatria. Essas palavras são palavras simplesmente da ação da misericórdia dentro de um homem que está esperando por algo que seria até contrário a ele, mas aquela misericórdia que é tão operante dentro dele, faz com que seu espírito comece a se comover, e como já era de costume dele, os seus olhos não estavam sobre as suas dificuldades ou situações, mas estavam sempre na miséria daquilo que estava próximo a ele, e ele passa a sentir a dor de uma cidade inteira. O texto continua dizendo assim: de sorte que ele passava a falar, a disputar na sinagoga com os judeus e com os religiosos todos os dias, nas praças todos os dias, e com aquelas pessoas que se apresentavam diante dele. E o texto ainda diz assim: e alguns dos filósofos contendiam com ele, começavam a discutir com ele a respeito das coisas que ele estava falando. E alguns disseram: o que será que quer dizer este tagarela, esse homem que não para de falar? E outros: parece que ele é um pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus, que para eles naquele momento era algo totalmente diferente do que eles ouviam. E Paulo anunciava a respeito de Jesus e da ressurreição. E versículo 19: e tomando aquelas pessoas que falavam que ele estava falando demais, que ele estava trazendo um ensino diferente, estavam até mesmo ridicularizando ele, aquelas pessoas tomam uma decisão e levam Paulo para um lugar específico. Versículo 19: e tomando, o levaram a um lugar chamado Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Aquelas pessoas, por uma curiosidade que foi despertada neles pelas palavras de Paulo, param tudo, param as suas vidas, se reúnem neste lugar para ouvir finalmente o que Paulo tinha para repartir com elas. Eu não sei se você já ouviu algo sobre este lugar chamado Areópago, mas ele era um antigo tribunal de Atenas. Esse lugar era onde acontecia a reunião dos sábios, dos intelectuais, dos políticos. Nesse tempo, políticos estavam na mesma sala de intelectuais e sábios, mas faz tempo. Mas, não é o caso. O importante é nós enxergarmos os detalhes dessa história, porque Paulo, ele é levado para um lugar específico, para falar a respeito de Jesus. Agora, por que esses homens, eles levam Paulo para esse lugar específico, para ele falar finalmente a mensagem que estava no seu coração? Por que será que tem essa parada aqui? Eles param esse movimento que Paulo estava fazendo, todas as coisas que estavam acontecendo, porque o texto vai mostrando para nós que as pessoas todas falavam. Um levantava e falava, um outro que falava uma outra coisa diferente também levantava sua voz e trazia um outro ensino, um outro filósofo falava outra coisa, mas simplesmente eles entendendo a importância daquela mensagem, eles param tudo, todo mundo senta. Agora é hora da gente ouvir uma pessoa só. Esse homem aqui tem algo importante para falar, a gente precisa saber se a gente vai considerar isso que ele está falando ou não. Todo mundo se assenta naquele lugar, e Paulo então tem a palavra. Agora, por que será que Paulo é levado para este lugar? E eu acho que vai ficando claro para nós, até esse momento aqui. Primeiro, existia algo que Paulo estava falando, que desperta o interesse daqueles pensadores, daquelas pessoas. E em segundo lugar, ele era daquele meio. A gente estudando um pouco mais a respeito da vida de Paulo, a gente vai aprender que ele era um homem culto, era um homem considerado da mesma forma, um sábio, uma pessoa que tinha algo a acrescentar. Existia uma fala dele que era interessante,
e ele é levado para este lugar porque de alguma forma ele também, ou melhor, as pessoas se identificavam com a sua fala, com a sua cultura, a construção que ele estava trazendo. E é importante nós entendermos isso, porque é claro que toda essa história, ela precisa em algum momento nos encontrar, e a gente também perceber que esse é um exemplo que a Bíblia vai mostrando para nós, a partir de um homem de Deus, que a Bíblia vai contando tantas histórias, e mostrando ele também como um exemplo para nós de fé, que nós vamos precisar encontrar da mesma forma nas nossas vidas algumas coisas que Paulo entendeu, e também serem reais nas nossas vidas. De alguma forma também nós entrarmos nestes lugares que nós somos chamados para entrar e para anunciar o Evangelho. Aqui Paulo foi chamado para aquele lugar porque ele tinha algo interessante, mas porque de alguma forma ele tinha espaço naquele lugar. E da mesma forma conosco, existem alguns lugares que nós entraremos, cada um de nós, e nós seremos ouvidos, porque de alguma forma nós fazemos também parte daqueles lugares. E eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis que acontece no Evangelho, no reino de Deus, e por isso que o Senhor vai chamando cada um de nós e vai desafiando cada um de nós, porque seria muito mais fácil Deus, eu creio que se nós fôssemos Deus, primeiro que o mundo já tinha acabado, né? A gente já tinha matado todo mundo, mas em segundo lugar, se nós fôssemos Deus, nós elegeríamos algumas pessoas para falar de Jesus, não é verdade? Aquelas pessoas que têm mais habilidade, que de repente têm mais carisma, que têm mais conhecimento, mas o que a grande comissão vai mostrando para nós, é que todos nós somos chamados, e aqui a nossa vida se encontra com a vida de Paulo, porque todos nós da mesma forma, todos nós temos um lugar de audiência, um lugar onde nós podemos entrar, um lugar onde nós podemos falar e nós seremos ouvidos neste lugar. Mas tudo, absolutamente tudo nessa história teve início por uma ação de misericórdia dentro dele, porque eu repito, se essa ação, se esse sentimento, se a misericórdia não estiver conosco, essas oportunidades sempre serão perdidas. Versículo 22 traz para nós o discurso de Paulo neste lugar chamado Areópago. E estando Paulo, versículo 22, no meio do Areópago, ele disse: varões de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E ele fala isso com bastante carinho, não traz isso como uma coisa pejorativa, porque passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar, e nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha só a sabedoria que aquele homem recebe de Deus para falar naquele lugar onde ele estava sendo ouvido. Agora, esse Deus desconhecido que vocês estão honrando e não conhecem, porque estão dizendo que ele é desconhecido, é esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero anunciar para vocês. Olha só. Então, Paulo, ele tem uma oportunidade, porque de alguma forma, ele tinha voz naquele lugar, ele tinha algo interessante para falar, mas é claro, ele totalmente movido pela misericórdia e dirigido pelo Espírito Santo, ele acha algo que abriu o coração daqueles homens para eles terem um encontro com o Deus que eles estavam buscando. E isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com alguém que enxerga que aquelas pessoas, apesar de toda aquela pompa, de toda aquela situação que ele encontrou em Atenas, aquelas pessoas estavam vivendo na miséria espiritual. E esse sentimento faz com que Paulo buscasse da parte do Senhor uma palavra naquele lugar, porque ele poderia também trazer alguns pensamentos, ele era alguém que tinha muito conhecimento a ser repartido num lugar como esse, mas a palavra que ele quis repartir para aqueles irmãos era uma palavra
que pudesse da mesma forma fazer aquilo que aconteceu com ele, quando ele teve um encontro com Jesus. Ele passa a anunciar a respeito de um Deus que ele conhecia. E olha como isso fica muito fácil para nós. Parece uma estratégia muito elaborada, muito difícil, mas é uma estratégia que o Espírito Santo, ele trouxe aqui para Paulo, e ele continua trazendo para nós, e nós precisamos mais uma vez ouvir a respeito dessa estratégia. As pessoas que estão ao nosso redor, nesses lugares que Deus tem nos colocado, em todos esses lugares que nós estamos hoje participando, falando, com a possibilidade de sermos ouvidos. Essas pessoas, elas não conhecem o Senhor que nós conhecemos. É a única palavra que Paulo trouxe para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estavam precisando conhecer o Senhor. Essa é a revelação, a grande revelação que Paulo tem quando ele olha para aquelas pessoas, mas isso só é possível quando nós temos esse olhar, de olhar para o coração das pessoas e enxergarem a sua miséria. Aquela pessoa, ela está me olhando assim, ou ela está falando assim, ou ela está agindo assim, ou ela está vivendo isso simplesmente porque ela não conhece um Deus que eu conheço. Essa é a mensagem que muda todas as pessoas, elas conhecerem alguém que conhecem um Deus que elas estão buscando, porque quando nós temos uma experiência e nós repartimos algo que é real, aquela pessoa, ela tem a possibilidade de receber também no seu coração. Eu me lembro de algumas situações que foram acontecendo na minha vida com Deus, muito tempo lá atrás, ali quase que uma lembrança em preto e branco agora. Eu trabalhava numa outra cidade, que era uma outra cidade que eu morei. E ali era uma agência, eu tinha começado a trabalhar naquela agência não fazia muito tempo, e a sala do diretor daquela agência, era uma sala ali grande, cheia de coisas e não sei o que, era um homem, né, poderoso ali dentro daquele sistema, e eu entrava na sala daquele homem, para conversar com ele, a respeito ali de estratégias e tudo mais. E uma vez, ao entrar naquela sala, eu vi uma Bíblia que estava aberta ali. Não sei se você já viu isso, se você já entrou em algum ambiente onde tem uma Bíblia aberta. Talvez ali no Salmo 23, 91, enfim. E a hora que eu vi aquela Bíblia aberta, é mais ou menos como o que aconteceu aqui com Paulo. Ele enxerga um ídolo, ele enxerga um monumento, uma escultura, e aquilo estava escrito na escultura, ao Deus desconhecido, e é mais ou menos esse sentimento que eu tive ali. Eu vi uma pessoa na sua miséria, com uma Bíblia que estava aberta na mesma página, todos os dias que eu entrava lá. E um dia, olhando para aquela Bíblia, eu falei para aquele homem, e eu não lembrava dessa história, mas eu falei algo muito parecido com ele. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei da cara daquele homem. Eu falei para ele, é claro que com todo jeito e carinho, né? A gente já tinha ali um pouquinho de intimidade, eu já podia estar naquela sala, eu já podia falar para aquele homem, ele já me ouvia, pela nossa amizade, por algumas coisas que nós já estávamos caminhando juntos. E eu falei para aquele homem que eu conhecia o Deus que estava contido naquela Bíblia. E se ele conhecia? E ele levou um susto. Veja bem, eu fiz o catecismo e foi falando um monte de coisa, e falou, né? E falou e tal. E daí eu falei, não, eu imagino que você conheça algumas coisas, e enfim, com todo respeito, né, eu estou te falando isso, mas eu tive uma experiência real com essa palavra, e a minha vida mudou quando eu tinha 17 anos,
E ele começou a me ouvir. Eu vejo que é mais ou menos isso aqui, porque às vezes essas palavras, elas podem ficar distantes de nós, mas se nós entendermos o que elas precisam representar para nós hoje, nós vamos entender que isso está muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. E quando eu falei isso para ele, e eu vi o interesse daquele homem, eu fiz uma proposta para ele. Eu falei: olha, se você quiser, eu começo a mostrar algumas coisas para você que eu descobri que estão nessa palavra. E ele falou: não, então tudo bem. E ele pegou e aceitou fazer um estudo bíblico comigo. A gente começou a ler juntos o Evangelho de João. Era o diretor da empresa ali, era o meu chefe, e eu, uma pessoa ali, simples, naquela empresa, mas que ousou falar que conhecia o Deus que ele estava buscando. Porque na verdade é isso que sempre está diante de nós, quando nós sabemos que tem uma pessoa que ainda não teve um encontro real com Jesus. Pessoas que estão buscando conhecer esse Deus. E a experiência, ela foi tão maravilhosa ali para mim com aquele homem, que ele teve um processo ali de se aproximar com o Senhor. É claro que algumas coisas aconteceram, teve um milagre ali no meio do caminho, que envolveu a sua mulher, a sua filha, e aquelas coisas que Deus vai fazendo num processo como ele. Aquele homem, ele foi sendo tão mexido por aquela palavra, por aquela experiência que eu ia repartindo com ele de uma forma muito simples, que aquele homem começa também a ter uma experiência com Deus. Em um determinado dia, aquele homem chama toda a empresa, numa reunião normal ali que acontecia, todos os colaboradores, e ele começa a falar que ele estava aprendendo algumas coisas novas na sua vida, que diziam respeito a valores, que diziam respeito a um Deus que para ele era muito distante. E daí ele pega e me aponta e fala que eu estava ensinando algumas coisas com ele, a gente estava lendo até a Bíblia junto. Era o diretor da empresa. E o que ele fala no final desse discurso? Ele fala: olha, isso tem feito tão bem para mim, que eu gostaria de liberar algo para vocês, para qualquer um de vocês. Quando vocês tiverem qualquer problema, qualquer situação, se vocês estiverem deprimidos, se vocês estiverem tristes, ou tiverem uma dúvida quanto a qualquer coisa, vocês estão autorizados aí na sala de reunião, fechar a porta, chamar ele e ter uma conversa dentro do horário de trabalho. Ele deu essa autorização. Eu era pastor ali? Mas nem longe, né? Eu só estava caminhando com o Senhor, vivendo experiências com Ele, e buscando um coração, que é o coração que todos os dias nós precisamos clamar, para que esse coração possa ser o nosso coração. E é simples, é muito simples como as coisas começam a acontecer, e as histórias começam a se repetir sobre as nossas vidas. Simplesmente por quê? Porque existe uma audiência, existe um lugar onde nós podemos falar, e é um lugar que está cheio de pessoas que não conhecem o Senhor, vivendo na miséria. Essa história aqui de Paulo, ela é uma história, enfim, que vai trazendo muitos detalhes para nós. Ele vai relatando a respeito de Deus, como ele conhecia o Senhor, quem era aquele Deus. No versículo 30, eu vou pular aqui que o texto é grande. No versículo 30 ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Versículo 33, e assim Paulo, ele saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, aqueles homens creram nas suas palavras. E aqui vai citando homens que foram convertidos, conheceram o Senhor através daquela iniciativa de um homem misericordioso. Vai trazendo aqui vários nomes de homens, de mulheres que foram se juntando ao reino de Deus. Nesse exemplo de Paulo, a gente aprende rapidamente que ele tinha algo para falar.
ele era do meio daquele povo, e ele faz com que a fé, a sua fé, seja conhecida por todas as pessoas. E aqui é o meu último ponto nessa noite. A partir daquele momento que aquele diretor da agência, ele testemunha a respeito do que ele estava vivendo, aquela experiência que ele estava tendo ali, que nós estávamos tendo juntos, e ele faz aquela reunião, ele simplesmente me expõe para todas aquelas pessoas, e eu passo a ser conhecido no meu ambiente de trabalho como alguém que conhecia o Deus que era desconhecido pela maioria deles. E eu faço para vocês agora uma pergunta, que é a pergunta da pausa dramática, porque você vai precisar pensar sobre ela agora. E não precisa nem olhar para o lado. Pensa nessa pergunta como uma pergunta direta para você. As pessoas conhecem a sua fé no lugar onde você trabalha? Segunda pergunta. As pessoas conhecem a sua fé no lugar onde você estuda? E a terceira. As pessoas conhecem a sua fé no lugar onde você mora? E aqui a gente engloba todo mundo, todos os lugares que nós frequentamos, colega de trabalho, pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de encontrar ao longo da nossa caminhada, lugar de trabalho, lugar de estudo, mas também pessoas que fazem parte desse lugar íntimo também, a nossa família, pessoas que estão próximas a nós, dentro do nosso prédio, da nossa comunidade. E eu contei uma experiência dessa minha no lugar de trabalho, mas isso sempre me acompanhou. Não porque eu quero falar algo aqui que de repente eu fiz e meu Deus, é algo maravilhoso, enfim, porque isso precisa ser natural para nós, simples, descomplicado. Depois dessa experiência nessa agência, o meu outro trabalho foi como professor universitário, e da mesma forma existia essa misericórdia sempre batendo na porta do meu coração, para ela entrar e tomar conta. E eu me lembro de algumas aulas que eu enxergava literalmente a miséria de alguns alunos, e eu buscava da parte do Espírito Santo uma palavra, e eu não poderia parar uma aula em uma universidade e falar sobre Jesus, mas é claro que eu poderia despertar algo através de uma experiência ou de alguma coisa que de alguma forma chamasse a atenção daqueles alunos. Isso aconteceu em várias aulas. Eu lembro de uma disciplina que eu dava, que falava sobre materiais específicos para serem usados em projetos. E um material que eu comecei a falar, e aquele material, ele falava sobre uma questão ligada à natureza, ao barro, ao pó. Eu, de alguma forma, encaixei ali a criação, né? A respeito que aquilo também a gente encontraria na Bíblia, por mais absurdo que aquilo pudesse parecer para eles, mas a Bíblia já falava a respeito desse material, e dei uma pista ali. E o que aconteceu? Alguns daqueles alunos, que eles estavam procurando conhecer esse Deus que eles estavam ouvindo falar, alguns daqueles alunos, eles passaram a me procurar, simplesmente porque eles conheceram a minha fé. Eu tenho alunos que até hoje eu falo com eles, que eles em rede social mandam mensagem, curte comentário, acompanham. Eu tenho acho que mais ou menos uns 5 alunos que tudo, absolutamente, não vou falar absolutamente porque não é 100%, mas quase tudo aquilo que a gente posta aqui da igreja, eles acompanham.
E isso já tem, eu não lembro quantos anos que eu saí ali da faculdade, da universidade, quantos anos? 2011? 2011. Até hoje, aquelas pessoas estão ouvindo o que eu estou falando. Não é incrível isso? Por que que elas estão ouvindo o que eu estou falando? Simplesmente porque eu expus a minha fé, é claro que de uma forma cuidadosa, mas com bastante coragem em alguns momentos. No condomínio que nós moramos também não é diferente. Eu jogo basquete ali com a minha turma. E o meu nome também facilita, né? As pessoas não me chamarem pelo meu nome, que às vezes é demorado ou a pessoa esquece. E me chamam de pastor, né? Estamos jogando basquete, não sei o que e tal. Mas tudo isso aconteceu, como isso aconteceu? Como eles nos conheceram? Teve uma reunião de final do ano ali no prédio nosso, há muitos anos atrás. E um deles que conhecia que eu era pastor, me chamou para dar uma mensagem na chegada do Papai Noel do condomínio. E eu fui, né? Chegado do Papai Noel? Não, vou, meu Deus, eu tenho uma mensagem aqui, bem de Papai Noel, né? E o condomínio todo, era uma época que o povo se dava bem lá, né? Hoje está umas treta violenta lá no condomínio. Mas reuniu todo mundo, era tanta gente, que o povo não cabia no salão de festa, e ficou no salão de festa e para fora. Tinha caixinha de som, tal, porque ia chegar o Papai Noel, ia entrar pelo ali, não sei o que, não sei como que ele estava, mas ele ia chegar vestido, a criançada, aquele auê. Daí tinha ali a festa, né? Tinha barril de chopp, tinha de tudo, né? E daí chegou minha hora. Quem era do condomínio ali cantou, né? Karaokê, tá lá. Daí agora o pastor vai dar uma mensagem. Daí aquele climão, né? Pesou. Daí eu fui, peguei o microfone e comecei a falar com eles, tá? Eu lembro da mensagem até hoje, que eu falei para eles. E eu falei, né? Falei, mas ninguém ouvia, né? Ninguém prestava atenção. Eu olhava para o lado assim, eu falando, o cara nas rodinhas tomando cerveja, e eu falando, tal. E quase ninguém ouviu. Só que eu sabia que existia uma miséria ali. Por mais que eles estavam numa posição de altivez e não precisam ouvir isso que você está repartindo, por mais que eles estavam ali se protegendo ou se blindando, porque tinha alguém ali falando de Jesus e era uma coisa talvez meio complicada para alguém demonstrar interesse, eles estavam nessa postura. Mas o Senhor me deu uma palavra, porque simplesmente a misericórdia do Senhor naquele momento visitou meu coração. E simplesmente eu falei para eles assim: olha, terminei. Daí olharam para mim. Eu só queria, por respeito, a fazer uma oração e também pedir o respeito de vocês, que vocês abaixassem sua cabeça para nós orar. Daí todo mundo, colocaram o copinho na mesa de cerveja e tal, e abaixaram a cabeça. E tudo o que eu preguei, eu orei. Comecei tudo de novo. Falei: Senhor, queremos te agradecer, Natal, Papai Noel, glória a Jesus. E eu fui falando os pontos na oração, né? Eu dava uma olhadinha, todo mundo de olho fechado, né? Todo mundo ouviu a mensagem, né? Acabou a mensagem, eu falei, tipo, ó, qualquer coisa, né? Quem quiser conversar, estamos aí, eu, minha esposa e tal. E o que aconteceu? Muitas situações, a partir daquele momento, pessoas, por saberem da nossa fé, nos procuraram. Várias situações. Pessoas endemoniadas, na madrugada, telefone tocando, né? Mas isso já faz tempo, né? Porque a fé foi anunciada. Amém? Nós precisamos de alguma forma encontrar um jeito para nós falarmos no nosso Areópago, nesses lugares que estão preparados para nós. Existem lugares que estão preparados para nós. Eu olhei para o Fábio agora, ó, tem uma barbearia toda ali, esperando essa mensagem. E é incrível como Deus tem levado homens de Deus que conhecem o Senhor ali para aquele lugar, para aquela barbearia, uma propaganda aí, né? Os lugares que nós estamos, lugares que foram preparados por Deus. E quando nós pensamos dessa forma, a nossa ótica também começa a mudar.
Amém, igreja? Existem lugares nos esperando. É claro que esse lugar, esse Areópago, hoje não é um lugar fixo. Hoje ele pode ser muito bem uma mesa de café, pode ser uma sala de aula, pode ser um grupo de WhatsApp, né? Teu Areópago, uma rede social, teu ambiente de trabalho, é onde alguém fala de sentido, alguém abre o seu coração falando sobre justiça, alguém de repente, de alguma forma, demonstra um vazio perto de você, de alguma forma alguém expressa um medo, alguém expressa uma frustração. Esse é um lugar chamado Areópago para nós, lugar onde as pessoas estão escrevendo em letras garrafais todos os dias, queira nós enxergarmos ou não, eu tenho algo aqui que foi levantado, que eu estou construindo, mas para mim é para um Deus que é desconhecido, e eu preciso conhecer esse Deus. Quando nós ouvimos essas palavras, isso precisa de alguma forma gritar dentro de nós. Ali existe uma pessoa com fome. Anunciar Jesus nesse nosso lugar, nesses areópagos que Deus está mostrando para nós, eu creio hoje, que estão prontos para nós falarmos. Não é nós vencermos um debate, não é nós falarmos bonito, não é nós inventarmos nada, é simplesmente nós revelarmos a pessoa de Jesus que nós já conhecemos. Amém? Vamos ficar em pé? O que Paulo pregou nesse lugar? Eu repito, Paulo simplesmente pregou da sua experiência com Deus. A sua misericórdia o incomodava, porque ele conheceu aquele Deus que todas as pessoas estavam procurando. A nossa experiência com Deus é aquilo que nós carregamos hoje. Na maioria das vezes não será um estudo, será a nossa própria vida, aquilo que nós estamos aprendendo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tudo nas nossas vidas vai começar pela misericórdia. Jesus revelou isso aos seus discípulos, e eu creio que Ele está querendo revelar isso para nós de novo, nessa noite. Tudo nas nossas vidas vai começar pela misericórdia. Nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós na misericórdia, nós enxergarmos quem nós somos em Deus, nós precisaremos primeiro partir da misericórdia. Nós enxergarmos as pessoas com fome, nós termos esse poder, que aqui eu ouso dizer que é um poder sobrenatural, que é liberado para nós e que se chama misericórdia. Enxergarmos a necessidade das pessoas que estão gritando perto de nós. Deus, nós queremos nos render diante da Tua palavra nessa noite. Jesus, o Senhor trouxe essa palavra para os Seus discípulos. O Senhor trouxe aqui algo completo, mas nós sabemos, Deus, que existem alguns momentos que o Senhor nos chama para revelar profundamente um conceito, algo que é uma verdade absoluta no Teu reino, Senhor. E nós queremos aprender essa verdade nessa noite. Deus, nós queremos ser visitados nessa noite, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. A misericórdia, Deus, que sempre moveu o Teu coração. A misericórdia que foi repartida com cada um dos Seus discípulos. Nós estamos aqui nessa noite para recebermos, Senhor. Pai, humildemente nós queremos, Pai, Te pedir isso nessa noite. Pai, nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos ser, Pai, gerenciados pela Tua misericórdia. Nós precisamos pensar a partir da Tua misericórdia, Deus. Nós precisamos sentir, Deus, a partir da Tua misericórdia, Senhor. Pai, nós sabemos que as coisas não são sobre nós, Pai. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas as coisas que o Senhor tem permitido e tem trazido para nós, nós sabemos que tem, Deus, um propósito, e é o que nós queremos encontrar, Deus, a partir
de um coração que é movido pela tua misericórdia, Senhor. Dá-nos a tua misericórdia nessa noite, Jesus. Deus, eu tenho caminhado por tantos lugares, Senhor. Deus, existem tantas portas que o Senhor tem aberto diante de mim, Senhor. Portas que estão abertas, que são tuas, Deus. Portas que o Senhor tem trazido a provisão para mim, que o Senhor tem trazido, Pai, o conhecimento para a minha vida. Pai, portas, Deus, que tem, Deus, feito com que eu caminhe, avance, Pai, na minha existência, mas, Senhor, eu preciso, Senhor, ter este coração que enxerga, que o Senhor está movendo, Pai, diante de mim, Senhor. Todas essas coisas, Senhor, para que eu possa ser este canal e essa voz tua, Pai, para anunciar em todos esses lugares, Deus, as pessoas que estão, Pai, vivendo na miséria, Senhor. Pai, buscando por um Deus que elas não conhecem, porque muitas vezes não, Pai, foi apresentado, Senhor. Deus, nós clamamos nessa noite pela tua misericórdia, Senhor. A tua misericórdia, Deus, enchendo os nossos corações, mas também vindo sobre nós, Pai, que nós nos arrependemos nessa hora também, Deus, por deixarmos tantas, mas tantas oportunidades se passarem, Deus. Tantas vezes que nós temos ficado calados, Pai, neste mesmo lugar onde o Senhor tem nos levantado, Deus, neste lugar onde o Senhor tem nos capacitado, neste lugar onde o Senhor, Pai, tem nos feito, Senhor, influência, nós estamos calados, Deus, e nós queremos nos arrepender nessa noite e clamar pela tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus, visita-nos nessa noite com a tua misericórdia, Pai.